Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Instalações Elétricas Prediais. Meu nome é João Areis e a gente vai dar sequência aqui no nosso conteúdo. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos seguir, né, fazendo aquela revisão a respeito dos conceitos básicos de eletricidade. E o objetivo principal dessa aula é revisar os conceitos a respeito de diferença de potencial e tensão, corrente contínua e corrente alternada, e também falar um pouquinho a respeito de ligação em triângulo e estrela, pensando em sistemas elétricos trifásicos, tá? Então vamos lá, turma. Primeiramente falando a respeito, né, da diferença de potencial ou tensão elétrica. Bom, antes da gente fazer essa definição de diferença de potencial e tensão elétrica, primeiro a gente precisa compreender o que é uma energia elétrica potencial. E aí eu vou precisar que vocês relembrem um conceito que vocês adquiriram lá na Física 3. Bom, lá vocês aprenderam que a energia potencial elétrica é aquela energia relacionada com um determinado objeto quando, né, esse objeto, essa partícula, ele é eletrizado, adquirindo, né, ou sendo colocado na presença de um campo elétrico, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa figura aqui à esquerda. Essa carga positiva verde aqui, ela está produzindo um campo elétrico. Todos vocês já sabem que ela produz um campo elétrico. E esse campo elétrico é função de quem? Da força em razão da carga. Como que esse campo elétrico pode ser quantificado? Através de uma carga de prova, tá? Bom, se eu pegar essa minha carga de prova, levar ela numa distância muito grande, ela vai sair da região de efeito desse campo elétrico. O que vai acontecer nesse caso, quando ela sai dessa região de atuação do campo elétrico? Quer dizer que a energia armazenada por ela vai ser nula, tá? A energia elétrica armazenada por ela. Se eu pegar o cursor, né, ou o meu dedo e arrastar essa carga de volta para essa posição que está aqui na figura, ou seja, eu estou pegando uma força, estou aplicando uma força sobre essa carga, realizando um trabalho e fazendo com que essa carga se desloque do infinito para essa posição próxima à minha carga geradora do campo elétrico. O que vai acontecer nessa carga? Essa carga ela vai estar estará sofrendo um trabalho. E nós sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse trabalho realizado quando eu pego a carga e arrasto ela para a presença do campo elétrico, isso vai fazer com que energia elétrica seja armazenada nessa minha carga de prova. De forma tal que, percebam que aqui eu tenho duas cargas, né? A carga fonte, que dá origem ao campo elétrico, e a carga de prova, que é uma carga positiva. Se eu soltar essa carga, se eu deixar de segurar ela, aquela energia potencial elétrica armazenada nessa carga, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que esta carga experimente novamente um trabalho e se desloque para o infinito, tá? Então, pessoal, a energia potencial elétrica é justamente essa energia adquirida quando na presença de um campo elétrico. E aí ela vai depender muito do que? Da posição em relação à carga fonte que produz esse campo elétrico. Então, dependendo da posição, uma carga vai estar experimentando diferentes energias potenciais elétricas. Matematicamente, ela pode ser definida dessa forma, né? O diferencial de energia potencial elétrica vai ser a energia final menos inicial, tá? E como eu falo em energia, eu sei que energia é o inverso do trabalho, tá? Eu também posso calculá-la dessa forma, como sendo a minha integral do campo vezes o deslocamento. Ou simplesmente, resolvendo essa integral, vai sobrar o quê? Q0 e D. Ou seja, a minha energia potencial elétrica fica função de quem? Da minha carga de prova e de Kq sobre D. Mas Kq sobre D é quem? Campo elétrico, tá? Então, por isso que a energia potencial elétrica ela está diretamente relacionada ao campo
elétrico. Como se trata de uma energia, assim como as demais, a sua unidade é Joule, tá? Bom, pessoal, agora que vocês compreenderam, né, que a energia potencial elétrica é a energia acumulada por uma carga na presença de um campo elétrico, agora nós podemos definir o potencial elétrico. O que vai ser o potencial elétrico? Vai ser nada mais, nada menos que a quantidade de energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga, ou seja, U sobre Q. Também pode ser definida como diferença de potencial elétrico, se eu estiver pensando em dois pontos, tá? Um ponto final e um ponto inicial. Então vai ficar a energia potencial elétrica final em função da carga menos a energia potencial elétrica inicial em função da carga, ou simplesmente a diferença de energia potencial elétrica em função da carga. Mas nós sabemos que a diferença de energia potencial elétrica é o inverso do trabalho, ou seja, eu posso calcular a diferença de potencial elétrica como sendo o trabalho em função da carga. A unidade de potencial elétrico vai ser, no caso aqui em questão, energia por carga, ou seja, Joule por Coulomb, tá? Uma unidade mais conhecida no Sistema Internacional de Medidas é a unidade Volt, tá? Então, a unidade Volt também é utilizada para potencial elétrico e também para diferença de potencial elétrico. Bom, pessoal, quando a gente fala, né, em diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, né, que são basicamente a mesma coisa, né, nós estamos nos referindo à mesma coisa, nós precisamos nos lembrar também das definições de superfícies equipotenciais, tá? O que é mesmo a superfície equipotencial? São regiões ou pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico. Então imaginem aqui essa figura, por exemplo. Isso aqui é uma figura que tem 4 chapas condutoras, por exemplo, chapas de cobre, e aí cada chapa está energizada com um determinado potencial elétrico, conforme aqui a nossa legenda, tá? Pontos localizados na mesma placa, eles possuem o mesmo potencial elétrico. Logo, eu posso dizer que aquela superfície, ela é uma superfície equipotencial, tá? Aqui na figura ao lado nós temos outros exemplos de representação de superfícies equipotenciais. Nesse primeiro caso aqui, por exemplo, em um campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas. Então, se eu tenho um campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas, eu tenho o estabelecimento de um campo elétrico. Aqui eu vou ter a representação em azul, né, na horizontal, as linhas que representam esse campo elétrico, partindo da carga positiva e indo para a carga negativa. E aí eu sei, por definição, que a superfície equipotencial ela será sempre perpendicular à trajetória ou direção do meu campo elétrico. Então, por esse motivo, superfícies equipotenciais elas serão perpendiculares aqui. Então, se eu pegar uma dessas linhas pontilhadas que representam uma superfície equipotencial e medir o potencial elétrico em qualquer ponto sobre uma mesma linha, eu posso afirmar que aquele potencial elétrico será o mesmo, nesse caso aqui em questão. E no caso de uma carga pontiforme, a mesma coisa, pessoal. O campo elétrico aqui no caso a carga é positiva, o campo elétrico é radial para fora da nossa carga. Neste caso aqui, as minhas superfícies equipotencial serão o quê? Circunferências concêntricas à carga fonte. E aí percebam que novamente a minha superfície equipotencial está perpendicular em relação à direção do campo. E aqui nessa figura mostrando uma interação mais complexa entre duas cargas, uma carga positiva e outra negativa, o campo elétrico partindo da carga positiva para a negativa. Perceba que a superfície equipotencial estabelecida ela fica um pouquinho disforme, ela perde aquela forma uniforme devido à própria interação entre as cargas positivas e negativas. Bom, pessoal, então assim nós conseguimos fazer o que? A definição formal do que é a diferença de potencial elétrico. Então, quando eu falo diferença de potencial elétrico,
eu estou me referindo similarmente à tensão elétrica, tá? Que é aquela grandeza que nós tanto desejamos para aplicar nos nossos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e qualquer outro tipo de máquina elétrica, tá? E é justamente essa tensão elétrica ou essa diferença de potencial elétrico que vai fazer com que o meu equipamento experimente o que? Um trabalho, tá? Então, esta diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, necessariamente ela precisa ser produzida por fontes, tá? Por geradores de energia ou fontes de energia. Dentro de um sistema elétrico, essas fontes de energias, elas podem ser divididas basicamente em dois tipos. Um primeiro tipo são as fontes de corrente contínuas, tá? Aqui representada pelas baterias, pilhas. Hoje em dia a gente já tem geradores de corrente contínua. Eu posso ter uma placa fotovoltaica que também gera em corrente contínua. Então todas elas produzem tensão e corrente contínua, tá? Mas também, né, essa diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica pode ser produzida por uma fonte alternada, tá? E aí, basicamente, são os principais tipos de fonte que nós temos presentes no nosso sistema elétrico atual, né? São as grandes usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, os geradores térmicos, dentre outros, tá? A unidade, então, tanto da diferença de potencial quanto tensão elétrica é volt, tá? E matematicamente, um circuito elétrico a gente pode quantificá-la através da lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, se eu conhecer a resistência do meu circuito e conhecer a corrente que circula através desse circuito, eu consigo determinar o potencial elétrico ou diferença de potencial elétrico ali aplicado. Da mesma forma que a corrente, as unidades podem ser trabalhadas na forma de prefixos, tá? Para trabalhar tanto com unidades maiores de tensão, geralmente muito presente em sistemas de extra alta tensão, tá? Kilovolts ou megavolts, tá? Linhas de transmissão, por exemplo, a gente trabalha com a ordem de 230, 500 kV até 750 kV. Ou a gente pode trabalhar com níveis de tensões pequenos, menores, né? Níveis eletrônicos, tanto microvolt quanto milivolts, muito utilizadas em circuitos eletrônicos. E aí, o que nós esperamos com essa diferença de potencial elétrico sendo aplicada em um equipamento ou em um circuito elétrico, pessoal? Nosso objetivo é basicamente isso aqui. Eu tenho aqui então esse circuito, né, com uma resistência, eu pego uma fonte, aqui no caso uma bateria, uma fonte contínua, aplico uma diferença de potencial ou tensão elétrica nesse circuito. Ele vai fazer com que circule uma corrente, né, que vai ser estabelecida pela lei de Ohm, tá? Então, pessoal, é justamente isso que a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica produz. Ela produz um fluxo ordenado de elétrons. Então, observe aqui o circuito sem tensão aplicada, os elétrons estão aleatoriamente dispersos ali no condutor, porém não tem fluxo, ou seja, não tem corrente. A partir do momento que eu aplico a tensão nos terminais, eu tenho fluxo ordenado, eu passo a ter corrente elétrica. Se eu tenho corrente elétrica, eu tenho deslocamento de cargas em função de um tempo. Tá? E aí, consequentemente, eu consigo produzir trabalho elétrico. Bom, pessoal, queria agradecer vocês pela participação até o momento e eu aguardo vocês no próximo bloco para a continuidade da nossa aula. Até lá!